Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradeço a participação de todos vocês. Eu me chamo Paulo, trabalho na Nova Analítica, com a linha de microscopia. E há 5 anos já trabalho com os MEVs de bancada da Thermo. E hoje o intuito é a gente falar um pouquinho sobre a microscopia eletrônica para análise de falha e sujidade, que recentemente a Thermo lançou um produto para esse tipo de análise de forma automatizada. Bom, mas antes eu gostaria de passar algumas informações, então eu vou falar um pouquinho do histórico da Thermo com a microscopia eletrônica, os princípios de funcionamento de um MEV, porque imagino que nem todo mundo tenha trabalhado com MEV ainda. Aí eu vou dar uma introdução sobre o MEV de bancada que nós possuímos e as diferentes aplicações que esse equipamento pode ter para a área industrial. E em seguida o Felipe vai apresentar essa nova tecnologia que é o Particle X. Bom, primeiro de tudo, a gente sabe aí que existe um mundo acima e abaixo do que os nossos olhos conseguem observar, né? Então, para a gente conseguir observar esses diferentes mundos aí, nós precisamos de ferramentas, né? E o microscópio é a ferramenta que nos ajuda a observar o micro e o nanomundo. E aí, com isso, nos ajuda a poder prever algum problema ou entender como aconteceu um determinado problema e corrigir depois também. Então, aqui em 1946, a Philips começou a produção dos seus microscópios eletrônicos. Então, a gente vê aí uma foto da fábrica da Philips na Holanda, os técnicos produzindo os primeiros MEVs. Tá? E hoje, essa produção é feita, né, o desenvolvimento desses produtos é feito pela Thermo na Holanda, na mesma cidade da Philips, né, chamada Eindhoven. Então, esse é o histórico da Thermo com a microscopia eletrônica. Então, tudo começou com a Philips, depois, em 1997, deu origem à FEI, uma empresa já muito conhecida, tem nos MEVs de chão, microscópio eletrônico de transmissão, hoje, até um tempo atrás, uma das empresas mais conhecidas de qualidade, um equipamento de grande porte. E em 2006, a FEI lançou o primeiro MEV de bancada. Naquela época, o MEV de bancada ia até 20 mil vezes de ampliação. Tá? E deu origem, em 2009, à Phenom, que foi a responsável por alavancar essa tecnologia até os dias atuais, com um equipamento chegando até 150 mil vezes de ampliação. E aí, entre o período de 2016 e 2018, a Thermo, essas duas linhas, né, a FEI e a Phenom, foram adquiridas pela Thermo, que em 2018 lançou o primeiro MEV de bancada com fonte FEG, com capacidade de até 1 milhão de vezes de ampliação. Bom, e aqui é a nossa linha de microscopia eletrônico de bancada. Então, a gente tem a linha Phenom Pro X, XL e o Phenom Pharos, com a capacidade de até 1 milhão de vezes. Hoje em dia, nós somos líderes mundiais em MEV de bancada, tá? A gente tem aproximadamente 3 mil unidades instaladas no mundo inteiro. Para quem ainda não trabalha com MEV, não conhece essa tecnologia, todo MEV ele tem essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Então, primeiro de tudo, a diferença de um microscópio eletrônico para um microscópio de luz, por exemplo, é justamente a fonte que gera essa imagem. Então, no MEV, a fonte de elétrons é o coração do equipamento. Né? Então, no microscópio óptico, a gente observa uma imagem através da luz. No MEV, a gente observa a imagem através de elétrons. Então, a gente tem uma fonte de elétrons que incide elétrons sobre a amostra e, através de uma coluna de lentes eletromagnéticas, então, servem para alinhar esse feixe que sai da fonte até a amostra, né, que a gente quer fazer a ampliação,
E a amostra está posicionada na câmara junto com os detectores, que vão transformar essa interação da fonte dos elétrons com a amostra em imagem. Todo esse sistema ele fica sob vácuo. Então, vou falar um pouquinho só de cada parte do equipamento, para vocês terem ideia do que é esse tipo de equipamento. Existem 3 tipos de fontes de elétrons em um microscópio eletrônico. Ela pode ser um filamento de tungstênio, tá? Essa é a primeira imagem, uma fonte de hexaboreto de cério, ou uma fonte FEG, um filamento FEG, que é Field Emission Gun. E aqui na imagem a gente já consegue observar a primeira diferença entre as fontes. Então, você vê que o filamento, ele tem essa morfologia, é um fio, né? Você vê que parece um fio mesmo. E o hexaboreto a gente chama de cristal. Tá? Então, essa é a primeira diferença entre as fontes. Isso que dá para a gente uma maior durabilidade de uma fonte de hexaboreto de cério, por exemplo. Então, a ideia é, assim como uma lâmpada incandescente, uma lâmpada aí que tem filamento, a lâmpada ela só tem luz enquanto o filamento está intacto. Então, quando apaga a luz, quando queima a luz, a gente fala, né? Acontece o que com o filamento? Ele rompe. E a mesma coisa acontece com as fontes de filamento, as fontes de elétrons. O filamento de tungstênio, quando ele rompe, a gente fica sem imagem. Então, a gente pode estar fazendo a amostra dentro do MEV e, de repente, a tela fica preta. Né? Quer dizer que o filamento rompeu. Com o hexaboreto de cério, isso dura mais, porque o filamento ele não é um filamento, ele é um cristal. Então, ele vai degradar com o tempo. Então, a gente tem uma durabilidade maior dessa fonte. Então, outra questão aqui também é o tamanho da fonte. Quanto menor a fonte, o diâmetro da ponta dessa fonte, melhor é a resolução. Então, isso impacta diretamente, o hexaboreto de cério dá uma resolução, e o FEG tem uma menor fonte, e isso impacta diretamente na resolução. Por isso que a gente tem um MEV de bancada, que é com a fonte FEG, que a gente chega até 1 milhão de vezes de ampliação. Aqui só para efeito de comparação, por exemplo, hexaboreto de cério e a fonte de tungstênio. Então, se a gente considerar 3.000 horas de operação desse equipamento, num equipamento que tem a fonte de hexaboreto de cério, você vai estar falando aí de 2 fontes de elétrons, em média. Tá? Então, considerando que cada fonte dura 1.500 horas. Então, você só vai parar a sua programação para fazer a troca dessa fonte uma vez só. Só vai usar 2 fontes. Já o filamento de tungstênio, são 30 fontes, considerando que um filamento dure aí 100 a 150 horas. Então, você vai parar muito mais vezes a rotina do seu laboratório. Falando dos detectores, então, existem 3 tipos de detectores num microscópio eletrônico de bancada. Pode ser o detector de elétron retroespalhado, esse aqui, do meio. O detector de elétron secundário e o detector de EDS. Tá? Então, os 2 primeiros, detector de elétron secundário e retroespalhado, eles são utilizados para obtenção de imagem. Então, como é que funciona? A gente tem uma fonte de elétrons que vai gerar os que a gente chama de elétrons primários. Esses elétrons atingem a superfície da amostra e interagem com a amostra com determinada profundidade. Essa profundidade a gente chama de volume de interação. Então, o detector de elétron retroespalhado, ele é responsável por captar os elétrons que atingem até uma camada de 2 micrômetros da superfície da amostra. Esse volume de interação. O elétron secundário, ele já é responsável por trabalhar com os elétrons na ordem de nanômetros da superfície. Então, a gente tem a primeira imagem aqui, cada um gera. Então, eu estou mostrando aqui, são 2 imagens de MEV da mesma amostra, da mesma região, e com um detector de elétron secundário e o outro com detector de elétrons retroespalhados. E aí, qual que é a primeira diferença que a gente pode observar aqui? Um detector na imagem da direita, aí, um detector de elétron retroespalhado, a gente consegue observar um contraste. Então, a gente tem aqui uma região mais clara, uma região mais escura, vários pontinhos mais claros aqui na imagem.
Toda vez que você olhar, então, uma imagem de elétron retroespalhado, você sabe que toda a região mais clara é composta por elementos mais pesados. Então, esse contraste é um contraste composicional. Então, por exemplo, quem trabalha com polímero tem uma incrustação aqui de uma partícula indesejada aqui de um metal, por exemplo. Então, o polímero ele vai acabar sendo mais escuro e o metal vai aparecer mais claro. Então, esse é o primeiro indício aí de uma micropartícula que está infiltrada, uma contaminação. Tá? Então, esse contraste sempre é um contraste composicional no caso do elétron retroespalhado. Já no elétron secundário, ele tem informações mais topográficas. Então, são informações mais da superfície, né? Informações mais detalhadas de um degrau, de algumas partículas aqui que a gente não consegue ver tão bem aqui no retroespalhado. E no eletrosecundário a gente consegue observar melhor. Então, um contraste topográfico, por exemplo, para uma análise de cisalhamento, de efeito de falha, para entender como aconteceu um cisalhamento, por exemplo, utiliza esse detector de elétron secundário. Outra questão é o vácuo, né? Então, todo MEV ele tem vácuo. Para gerar uma imagem de MEV, você precisa do vácuo. Então, como é que é colocada a amostra dentro do equipamento? Então, primeiro você tem que abrir essa gavetinha, esse aqui é um MEV convencional, você tira todo o vácuo da câmara, coloca a amostra, fecha essa gavetinha, tá? E faz o vácuo novamente. Então, esse tempo de troca de amostra entre uma amostra e outra vai demorar em torno de 5 a 10 minutos para cada troca de imagem, de amostra e para fazer o vácuo. Olha só no MEV de bancada. Nosso MEV de bancada, você tem ali um porta-amostras, nesse caso cabe até 36 stubs, né? Você insere a amostra dentro do equipamento e a amostra vai para essa gavetinha aqui. Nessa região, ela não existe vácuo. Então, deixa eu pausar aqui. Voltando. Acho que parou de compartilhar, né, pessoal? Espera aí, deixa eu tentar voltar aqui a apresentação. Foi de novo. Bom, desculpa aí. Vamos lá. A gente tem, então, no nosso MEV de bancada, esse porta-amostras. Cabe até 36 stubs, ou uma amostra de 10 por 10 centímetros. Aqui nessa parte inicial, não tem vácuo, tá? Então, a primeira parte aqui, a gente gera uma imagem de microscopia óptica, a gente consegue observar toda a região da amostra, uma imagem colorida. E aí a gente aperta um botão no software, ele vai sair daqui da frente, que não tem vácuo, e vai para a região do vácuo. Vai para onde tem os detectores, onde é feita a imagem. Então, nessa região é onde tem o vácuo. E esse movimento, sair dessa primeira etapa até o vácuo, ele demora 30 segundos. Então, é um equipamento que você vai conseguir fazer muito mais imagem em menos tempo. 30 segundos é o tempo de carregamento desse equipamento. Então, desde o começo, a Thermo lançou esse equipamento, né, desde 2006, quando a FEI lançou. O intuito era um equipamento que tivesse mais facilidade, fosse um equipamento bem intuitivo, assim como a gente tinha antigamente uma câmera fotográfica que tinha que fazer ajuste de ampliação, foco, contraste, apertar vários botões aí sim tirar a foto, depois a gente pega o filme, leva para revelar e para depois tirar uma imagem. A mesma ideia, e a gente tem aqui hoje em dia, que é um celular que você abre o aplicativo da câmera, aperta um botão e tira uma foto. Então, a ideia da Phenom na época, né, e até hoje é essa, é você ter um equipamento mais simples e acessível para não ter a necessidade de ter um profissional especializado. Qualquer pessoa consegue tirar uma foto de MEV hoje em dia. Então, essa aqui é a interface do equipamento. Você tem aqui uma câmera colorida, onde você consegue observar toda a região que você está analisando e sabe exatamente o ponto que você está fazendo a imagem. E aí você tem a imagem do MEV. E quais são os controles aqui? Então, você tem 3 opções. Primeiro, você vai fazer a ampliação, ajustar qual região você quer fazer a imagem, ajustar o foco e o brilho e o contraste que for do seu agrado. Então, você ajusta o foco,
ajustou a região que você quer, você aperta na câmera. E aí essa imagem vai ser salva no pendrive ou na rede. Então a ideia é um equipamento um software bem intuitivo, com um treinamento aí de 15, 30 minutos, uma pessoa já está operando, tirando fotos do Mac. Aqui são os nossos produtos, então a gente tem uma variedade de porta-amostras, para amostras metalúrgicas, amostras embutidas, porta-amostras de inclinação, não vou me estender muito nesse assunto. São vários equipamentos, são alguns modelos, né, dependendo da aplicação. Mas se vocês quiserem saber mais, a gente tem no site da Thermo, vocês podem consultar, tem uma tabela com os diferentes equipamentos e também entrar em contato com a gente para saber mais sobre eles. Bom, enfim, vou para a parte da aplicação aqui. Esses equipamentos, o MEV, né, na verdade, é um microscópio muito versátil. Então, ele está em toda a área da ciência, desde a parte industrial, a parte eletrônica, mas também com a pesquisa em análise biológica, farmacêutica, e até na área forense, né, para pesquisas forenses também. Mas a ideia hoje é falar de análise de falha, mais na parte industrial aí, o que a gente tem para oferecer, né? O que a gente já fez no MEV. Então, primeiro falando de com quem trabalha com polímeros, os polímeros, no desenvolvimento de um novo material, por exemplo, são incorporadas à matriz polimérica algumas cargas, né, cargas minerais, que elas podem ser várias aí, pode ser carbonato de cálcio, sílica, óxido de titânio, microesfera de vidro, aí, por aí vai. Então, essas cargas são incorporadas na matriz do novo material, por exemplo, e para fazer um teste desse novo material, esse material, o corpo de prova, por exemplo, ele é submetido a alguns testes, e um dos testes é o teste de fadiga. Então, que trata-se de submeter o material a uma compressão, tensão, alguns testes, alguns estresses por um determinado tempo, né? E depois avaliar como o material se comportou. E aí, essa avaliação é feita com MEV, né, naquele micro, nanomundo que eu falei anteriormente. Então, aqui a gente tem algumas imagens, né, 2.500 vezes, 7.500 vezes, de um material fadigado, né, testado. E aí os especialistas, os pesquisadores, conseguem identificar ali como o material se comportou. Rigidez, como ele se comportou no caso de rigidez, por exemplo, também. Mas o contrário também pode ser feito. Por exemplo, se um material se rompeu, ou acontecer alguma falha no material, com o MEV, os pesquisadores conseguem ter indícios, por exemplo, da linha, através dessa morfologia da fissura, da falha, como originou, onde foi a causa inicial dessa falha, dessa ruptura. Então, o MEV ele serve também para avaliar como essa carga está distribuída na superfície, na matriz polimérica. Então, se ela está mal distribuída, ela pode ser futuramente a causadora de uma falha. Tá? Então, aqui nessa imagem do meio, a gente observa várias esferas no meio dos poros de uma matriz polimérica, mas também, além da dispersão, a adesão dessas cargas na superfície, na matriz também é observada. Aqui já é outra aplicação, então a gente vê aqui na imagem da esquerda diferentes camadas, né? Uma camada mais escura, uma camada mais clara e a matriz aqui. E uma partícula no meio da camada galvânica, nesse caso, e da matriz, que é uma partícula indesejada. Então a gente consegue observar que as diferentes camadas têm uma contaminação, por exemplo, mas também analisar a composição desse material indesejado. Por exemplo, no lado direito, a gente tem fibras poliméricas, tá? Fibra de tecido, e uma partícula aqui, bem clara, né? Que a gente fez um EDS, observou que tem aqui silício, cálcio, então alumínio, uma partícula indesejada no material no meio das fibras. E esse tipo de análise, ele é feito com aquele terceiro detector que eu não falei ainda, é o detector de elétron retroespalhado. É o detector de EDS, que é o que vai fazer uma análise raio-x para a gente. Então, a gente consegue com o MEV, pontualmente, encontrar qual que é a composição de um determinado material.
composição química. Para teste de compressão e tração também, a gente tem um porta-amostras, que você pode prender a amostra nesses nos dois lados aqui do material e aplicar uma tensão ou uma compressão e visualizar como que o material se comporta. Então, por exemplo, aí a gente grava um vídeo, pode ter um vídeo, né? Por exemplo, aqui do lado direito, o cabelo se esticando, ou um plástico ou um tecido, a tensão pode ser de 150 mil newtons em um determinado tempo, e a gente observa como está acontecendo a fratura, a ruptura aí. Aqui é um exemplo de uma imagem de fibra de carbono, que também é usado, na verdade, para fibra de carbono de estruturas aeronáuticas. Então, também são uma aplicação que é utilizado testes de fadiga e utilizado o MEV para investigar como que esse material está se comportando. Uma outra aplicação é para a indústria de eletrônicos e componentes, placas eletrônicas e soldas. Então, investigar como que a solda foi feita, se ela está na qualidade ideal, ou se ela existe alguma trinca, algum defeito na solda, e a gente consegue observar em diferentes ângulos. Então, não é só nesse ângulo, a gente também tem um porta-amostras que faz a inclinação e gira também, né? Então, a gente tem um porta-amostras que ele gira em 5 eixos para observar diferentes ângulos da amostra. Esse porta-amostras aqui. Então, ele movimenta aí na escala Z, né? Na altura. Ele inclina também até 90 graus. Ele também vai girar em 360 graus. Ele vai movimentar também no eixo X. Outra aplicação bem interessante é para a indústria de recobrimento e tratamento de superfície. Então, se você... a gente vê aqui do lado esquerdo, esse aqui é um exemplo de uma superfície tratada com... Aliás, não tratada, né? Do lado esquerdo, deixa eu colocar o laser pointer. Do lado esquerdo, uma superfície sem tratamento. E do lado direito, são duas superfícies com tratamento de fosfatização. Então, um tratamento anticorrosivo, por exemplo, ou uma camada de tinta também, pode ser, a gente consegue avaliar. E essa aqui é uma camada de fosfatizada, mas que a metodologia não foi tão boa, né? Então, a gente consegue avaliar como que a sua metodologia aplicada aí na superfície foi bem aplicada ou não. A gente tem um software que faz uma busca automatizada por essas falhas em camadas fosfatizadas. E com o EDS, a gente também consegue observar a composição química ali da camada, né? Então, primeiro, nesse ponto 1, a gente observa ali a porcentagem de fósforo alta, né? Então, fosfato de zinco seria, né? Na camada fosfatada. E na região ali no buraco, né? Na região de falha, a gente faz a análise do EDS e a gente vê que tem a porcentagem de ferro alta, né? Então, é um ponto ali que pode ser futuramente dar início a uma oxidação, por exemplo. E aí a gente consegue fazer a avaliação de amostras oxidadas. Para quem trabalha com análise metalográfica, o MEV também pode ser um equipamento complementar à análise óptica, né? O microscópio óptico tem uma determinada limitação, então a gente consegue com o MEV observar ampliações maiores dos contornos de grãos de uma liga metálica. Aqui é um outro recurso do EDS, então a gente chama de mapeamento elementar. A gente vê na imagem que tem uma região mais lisa aqui, que é o metal, e uma superfície porosa, que é um filme que está depositado em cima desse metal, cerca de 25 micrômetros. A gente pode pedir para o EDS fazer uma análise em linha. O que seria essa análise em linha? Ele vai analisar em uma determinada linha aqui da sua imagem a presença dos elementos naquela região. Então, nesse caso, em vermelho, a gente vê que é o níquel, né?
Então, na região do filme, tem ali níquel em praticamente 70% da composição. E à medida que a gente vai migrando para o metal, para o lado direito, a porcentagem do níquel baixa e a porcentagem do ferro aumenta. E aí dos outros elementos também. E você consegue também um mapeamento elementar de toda a região. O que é isso? Você colore a imagem de acordo com a concentração dos elementos. Então, na região do mais lisa aqui, que é do metal, por exemplo, a gente observa que a concentração de ferro e cromo está mais alta, só pela cor. Né? A gente vê aqui que o ferro verde está mais concentrado do lado direito e o cromo laranja do lado direito também. Agora, do lado esquerdo, que é a parte do filme, níquel e fósforo. Então, esse é o que a gente chama de mapeamento elementar. Que também é usado, por exemplo, para pilhas e baterias. A gente sabe que pilha e bateria ela tem diferentes camadas, né, de eletrodos e isolantes, por exemplo. E aqui na imagem aqui de baixo, essa coloração aqui é um mapeamento elementar. Então, você consegue definir diferentes camadas elementares ali, a composição das diferentes camadas, mas também alguma incrustação, alguma contaminação que esteja ali entre uma camada ou outra, ou também para a parte da morfologia das camadas. E por último aqui, a minha parte, para controle de qualidade, o MEV também é usado. Por exemplo, quem trabalha com amostras de farmacêuticos ou amostras de alimentos, amostras em pó, você consegue, com o MEV, verificar a morfologia da sua amostra, né? Se ela está do tamanho adequado, do tamanho que você necessita produzir, né? Ou da morfologia, se ela está mais aglomerada, ou se ela está mais dispersa, se tem algumas outras partículas menores, ou se são partículas todas de um tamanho mais ou menos igual, homogêneo. Tá? Então, o MEV tem diversas outras aplicações. Quem quiser saber mais, aqui eu vou deixar o meu contato. E meu muito obrigado também. Se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo ou acessar o site da Termo, acessar o site da Analítica. Eu vou deixar aqui para o Felipe complementar a apresentação com essa nova tecnologia que a gente tem para apresentar hoje. Obrigado.